Fala galera, nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre a sintaxe do Java e como que a gente usa a sintaxe do Java para criar algumas classes, beleza? Eu já falei sobre isso em algumas aulas, mas é bom que isso fixa na sua mente para que você entenda bem como funciona a criação de classes em Java. Bom, a gente tem aqui a declaração de uma classe em Java. A gente começa aqui com a palavra public, depois a gente vem para class, public class, e o nome da sua classe. Você tem aqui minha classe. Lembrando que a gente usa esse padrão aqui com a primeira letra maiúscula e se tiver uma outra palavra, a gente separa por outra letra maiúscula e o restante minúsculo, beleza? É bom sempre lembrar disso para quando você for escrever uma classe em Java e a classe nunca começa com números, sempre começa com uma letra maiúscula, beleza? Então é muito importante essa declaração ali de classe em Java. E a declaração de atributos, Nathaniel. O que são esses atributos? Os atributos são as características que eu tenho em uma classe. Eu tenho uma característica, eu tenho atributos. Por exemplo, a minha classe ela pode ter idade, pode ter nome, pode ter Instagram. É o que descreve ali a minha classe no Java. Então, no Java a gente coloca os atributos. Tem esse palavrinha aqui, private, para ser privado, só que eu vou explicar melhor ele em modificadores de acesso. Vai ter uma aula específica para você entender sobre modificadores de acesso, beleza? Então aqui eu tenho o inteiro, que é o tipo desse atributo, e o nome do atributo em si, a característica deste atributo, beleza? Então eu tenho os atributos em Java e os métodos. Um deles é o método construtor da classe. Isso é inédito para você que está vendo meu curso. Ainda não expliquei como funciona esse método construtor. O método construtor é um método que tem o mesmo nome da classe, é literalmente o mesmo nome em Java. A estrutura é basicamente essa. E você pode ou não receber parâmetros. O importante é você entender que quando essa classe for instanciada, quando estiver criando um objeto dessa classe, ele vai chamar esse método construtor. Ou seja, sempre que você fizer um new e chamar e criar um objeto a partir dessa classe, ele vai executar este método aqui, beleza? Então, é muito importante que você entenda isso. Outra coisa legal é a construção de métodos. Eu posso ter métodos também na minha classe Java. O que é um método? Por exemplo, eu crio um método aqui que vai executar alguma coisa, um método que vai fazer algo. Então, é muito importante que você tenha essas características de uma classe Java. Você tem ali o nome da sua classe, você tem o método construtor, você tem os atributos, que são as características da sua classe, e você tem outros métodos, que são ações que essa classe pode ter. Beleza? Espero que você tenha gostado desse resumo de como escrever uma classe em Java. Beleza? Te espero na minha próxima aula.